Nós vamos ver aqui hoje, nessa noite, conversar um pouquinho. Conversar é um termo estranho, né? Porque só eu falo lá, então... Mas é uma conversa que, enquanto eu vou falando aqui, vão soando ressonâncias dentro de vocês. Então acaba se tornando uma conversa. E vocês vão ver que enquanto eu for falando, vocês vão se pegar por uns sentimentos assim, rapaz, que negócio é esse? Ou, por que nunca me falaram? Ou por que nunca me disseram? Mas como assim? É só isso mesmo? Porque dentro das perspectivas religiosas, estar sozinho com o Novo Testamento ou acreditar que apenas Jesus é suficiente é muito embaraçoso. Quantos de vocês aqui acham que é necessário sair de casa, antes de sair de casa, orar, porque senão o seu dia não vai ser bom? Quantos de vocês acham que é necessário orar antes de dormir, porque senão você vai ter pesadelo, ou no outro seu dia, o seu outro dia não vai ser tão legal? Quantos de vocês, quando compram uma casa nova, um carro novo, uma roupa nova, tem sempre a perspectiva de usar pela primeira vez na igreja? Eu fui ensinado assim, sempre uma roupa nova, a primeira vez que usava era na igreja. Fui ensinado assim. Mãe, posso usar essa camisa? Não, primeiro tem que ir na missa. Na época era missa. Então, depois que usava na missa, estava liberado para usar para os outros. Eu me lembro que na minha perspectiva religiosa, eu mudava, quando eu mudei de casa, tinha um colega pastor que eu sempre chamava ele para ir lá ungir a minha casa. Aí ele passava óleo. E hoje eu penso assim, será que Jesus era o suficiente para mim ou eu sempre precisei de algo mais? Por que nós precisamos de tantas coisas quando a Bíblia diz que Jesus é suficiente para nós? Porque para nós é impossível ficar sozinho com o Novo Testamento. É por isso que eu e você fomos ensinados a ter medo de Deus. Quantas pessoas vêm na igreja por medo de Deus? E quantas pessoas deixam de vir na igreja porque estão devendo tanto para Deus que tem medo de entrar na igreja e falar assim, rapaz, se eu aparecer lá, eu sou queimado vivo. Medo. Eu espero que o que eu for conversar aqui com você essa noite possa abrir o seu coração, possa abrir a sua mente, possa abrir o seu entendimento sobre quem é Jesus e de como Ele é suficiente para a minha fé e para a sua fé. Por que é tão difícil caminhar com a nossa comunidade? Porque para nós aqui, Jesus é suficiente. E as pessoas não querem Jesus. Elas querem uma religião que as deixe confortável. Elas querem um pastor que ore por elas, que unja a casa delas, que ao sair ele abençoe, que ao faltar ele amaldiçoe, que ao não dizimar, cobre, porque nós somos acostumados a crer nesse Deus melindroso e que precisa ser paparicado o tempo todo. Mas na realidade, como diria Freud, esse é o Deus que habita dentro de cada um de nós, e por nós querermos ser tratado assim, nós entendemos que Deus também queria ser tratado assim, mas na realidade é só uma projeção nossa. E Jesus é a superação disso tudo, pessoal. Por isso que a palavra conversão significa, no grego, metanoia. Uma mudança de mente. Meta no grego significa mudança ou ir além. Daí a expressão, por exemplo, metafísica, para além da física. Metamudança. Noia é uma variante da palavra nous no grego, que significa mente. Então, conversão significa mudar a nossa mente. Não existe conversão sem a gente significar ou ressignificar as coisas dentro da nossa mente. Enquanto a gente não colocar na nossa mente que Jesus é suficiente, a religião ainda vai fazer muito sentido para a gente e Jesus vai sempre ser aquele objeto meio estranho. E eu quero muito que Jesus deixe de ser um cara estranho para você. Porque Ele é o bom pastor. Ele é o amigo presente na hora da angústia. Ele é o socorro
que chega no momento exato, ele é a presença constante, mas infelizmente, por conta da religião, ele se torna um cara estranho. E o fator Melquisedeque é um episódio que se ouve falar muito pouco. Na minha peregrinação, na igreja desde os 17 anos, eu nunca ouvi uma pregação sobre o fator Melquisedeque. E por quê? Porque libertar, abrir a mente, desconstruir, dá muito trabalho. E as pessoas não querem se parecer com Jesus, as pessoas querem um Jesus que faça as vontades delas. As pessoas não querem se parecer com Jesus para ser alguém melhor. As pessoas procuram as igrejas, ou as religiões, todas elas, absolutamente todas elas. Porque quer o emprego, porque quer o namorado, ou porque quer o namorado da outra, ou do outro, né? E aí eles acham que mexendo os pauzinhos da religião, o sagrado também mexe, aí o sagrado fica a meu favor. O nome disso é idolatria. Idolatria. Idolatria é este lugar. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Deixa a sua Bíblia aberta aí no primeiro capítulo de Hebreus. Não é o nosso texto base ainda, mas para a gente entender o fator Melquisedeque, eu quero colocar algumas luzes sobre esses saberes. Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que, a autora diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3. Diz assim, Jesus é a expressão exata de Deus. Você quer saber como Deus é, você olha para Jesus. E o próprio Jesus diz isso a Felipe. Quando ele diz lá em João capítulo 14, ele diz assim, eu vou para o Pai, mas para onde eu vou vocês não podem ir, mas eu vou preparar um lugar para vocês. E Felipe diz assim, ô Jesus, fala para onde você vai. Aí ele fala assim, mano, ainda não é a hora, para onde eu vou vocês não podem ir, mas vou preparar um lugar para vocês. E Felipe diz assim, cara, leva a gente. Leva a gente. A gente quer ver Deus. E Jesus fala assim, qual é que é, Felipe? Não está me vendo? Quem vê a mim, vê a Deus. E quem vê a Deus, vê a mim. E a autora de Hebreus está dizendo assim, a essa comunidade, Jesus é a expressão exata de Deus. Aí lá no capítulo 3, no verso 1, a autora continua dizendo assim, então fixem os olhos de vocês em Jesus. Se Jesus é a expressão exata de Deus, para onde a gente tem que olhar se a gente quiser encontrar Deus? Para Jesus. Olhem para Jesus. Não é para o pastor, não é para a igreja, não é para o Papa, não é para o Pai de Santo, não é para o profeta, não é para ninguém. Olhem para Jesus. Mas que Jesus? A gente não sabe quem Ele é. Eu não consigo identificar Jesus, sabe por quê? Porque eu não aprendi. Eu só sei enxergar um ídolo. Eu fui ensinado a ver Deus à minha imagem e semelhança. Porque eu fui ensinado que Jesus não é suficiente. Eu fui ensinado que se não for na igreja eu estou lascado. Então eu tenho um Deus que está doidinho para me punir caso eu der vacilo. Como é que eu vou olhar só para Jesus e fixar meu olhar em Jesus, se para mim, dentro da minha cognição religiosa, Jesus não aceita alguns tipos de pessoas, inclusive até mata pessoas, porque ele tem um propósito na vida de alguém? Eu não consigo ficar olhando para um Jesus assim. Não dá para olhar para um Jesus assim. Mas a autora de Hebreus está dizendo assim, olhem para Jesus.
Fixem os olhos de vocês em Jesus. E é muito legal que ela vai dizer assim: e quando vocês verem, capítulo 3, do verso 7 ao verso 14, não endureçam o coração de vocês. Não endureçam. Quando vocês verem Jesus, não endureçam o coração de vocês. Sabe por quê? Ela diz assim, ó, porque vocês têm um coração endurecido. E ela diz assim: eu queria falar de coisas espirituais mais profundas, mas para vocês é muito difícil, porque vocês estão tateando na religião, ela está dizendo. Vocês estão tateando na religião, vocês estão engateando o tempo todo, correndo atrás de leis, de rituais, de religiosidades. Para vocês, Jesus não é suficiente. Por isso que ela está dizendo: olhem para Jesus e fixem os olhos nele. E quando você perceber, não endureça o seu coração. Ah, mas e aquilo? Ah, mas e aquele ritual? Ah, mas e aquele evento? Uma vez um irmão falou para mim que viu. Jesus tem que ser suficiente, minha gente. Jesus é suficiente. E aí, lá no capítulo 4, no verso 14 e 15, a autora diz assim: sabe por quê? Porque nós não temos, olha a expressão que ela usa, nós não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de se compadecer das nossas angústias. Quando a gente olha para Jesus, Jesus olha para a gente de volta e diz assim: eu sei o que você está sentindo. Porque eu fui, ou eu sou gente como você. Eu sei das suas lutas, eu sei das suas dores, eu sei dos seus cansaços. Um sumo sacerdote que se compadece da gente, isso é lindo, mas para muita gente não é suficiente. Não basta a presença de Jesus, não basta o consolo de Jesus, não basta a presença dele com a gente. E é por isso que a autora de Hebreus, ao dizer tudo isso, ela fala assim: vocês precisam libertar a cabeça de vocês. Vocês precisam abrir a cabeça de vocês. Lá no capítulo 5, no verso 6 e no verso 10, ela diz assim: da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, e hoje eu te gerei. E em outro lugar ele diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí você fala assim: e? Né? É por isso que eu quero chamar a atenção para você, ou de você, ou para nós. Essa expressão, para Deus, Jesus é sacerdote, ou sumo sacerdote, que não usurpou esse lugar, ou seja, ele não roubou, mas Deus fez dele um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está dizendo uma coisa muito importante para a nossa peregrinação. Eu vou explicar para vocês. Agora você vai pular a sua Bíblia aí, e vai ser projetado aqui, nós vamos para o nosso texto base. Eu peço para você prestar bastante atenção nesse texto base, que está lá em Hebreus capítulo 7, a partir do verso 1. Diz assim: esse Melquisedeque, rei de Salém, que depois lá na frente vai virar Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu dízimo dos despojos.
A lei requer que os sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Agora vamos lá para o verso 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda a necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele a quem se diz essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor é descendente de Judá, tribo na qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo ao poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, aqueles sacerdotes, tendo havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado de pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Amém. Bom, a gente precisa voltar um pouquinho para tentar entender. Nós estamos falando aqui de Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é o primeiro de todo mundo. De Abraão derivam-se as maiores religiões da história: cristianismo, islamismo, judaísmo. Abraão é o primeiro. Abraão é o que recebe o chamado de Deus para ser pai de muitas nações. Aí, o texto está dizendo assim, que esse cara, que é pai de muitas nações, esse cara, que é o grande Abraão, o pai da fé, se encontra com um cara que não se sabe de onde vem, não se sabe para onde vinha, não tinha começo, não tinha fim, ninguém sabe o que é, mas a Bíblia diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão, voltando da guerra, com as riquezas, né, porque era assim, quando um derrotava o outro, o que ganhava pegava todas as riquezas e as pessoas como escravas. Abraão está voltando com os despojos dessa guerra, encontra-se com Melquisedeque, e sem lei, sem ordenança, sem tábuas de mandamento, sem nada, oferece a Melquisedeque dízimos, reconhecendo o sacerdócio. O que a autora de Hebreus está dizendo assim? Como que Abraão, o pai da fé, o patriarca, reconhece um sacerdócio fora da lei? Porque a lei, pessoal, vem com Moisés. E essa parada de sacerdócio vem
Quando o povo é liberto do Egito, entra em Canaã, ao entrar em Canaã, a terra de Canaã é dividida em 11 partes. Mas vocês sabem bem que Israel era dividido em 12 tribos, certo? 12 tribos, mas a terra de Canaã ficou dividida em 11 partes. Uma tribo ficou sem terra, concorda? Quem ficou sem terra? A tribo de Levi. A tribo de Levi ficou sem terra, porque a tribo de Levi foi escolhida para ser a tribo que seria responsável pelo sacerdócio e pela preparação do culto ao Senhor. Daí vem a expressão levita. Por isso que é de uma infantilidade quinta série lascada quando você vai em culto e o pastor mete aquela, vamos chamar os levitas. E os caras sobem se achando. Aí eu já me pergunto, você é da tribo de Levi, cidadão? Não, não é? Então você não é levita coisa nenhuma. Ou você sai do chão, você é levita. Essa copiadinha? Não, né? Então você não é levita coisa nenhuma. Porque levita é uma característica de quem pertence à tribo de Levi. E da tribo de Levi saiu toda a linhagem de sacerdócio. Mas Melquisedeque é reconhecido, inclusive recebe dízimo de Abraão antes disso. Aí a nossa cabeça já dá uma travada no HD. Pensa comigo, como assim um sacerdote? Do Deus Altíssimo, antes de haver sacerdote? Essa é a primeira pergunta. Segundo, agora vem Jesus, o sumo sacerdote, que é da tribo de Judá. Descendente da tribo de Judá, não era da tribo de Levi. Ele fala assim, esse é o sumo sacerdote. Espera aí, Deus está de sacanagem com a gente. Ele estabelece o negócio, agora ele mesmo bagunça o coreto. Preste atenção no que é o fator Melquisedeque. Jesus, ele é sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Porque Jesus é antes da fundação do mundo e dos estabeleceres de toda e qualquer perspectiva de religião sobre a face da terra. E é muito legal, você vai lá para Gênesis capítulo 14. Vamos abrir, vamos navegar nesse negócio aqui, vamos abrir para você ver que eu não estou falando bobagem, assim, esse cara está falando aí, deve ser coisa da cabeça dele. Não é não, cabeça de guidão. Vamos ler aqui. Olha aqui, ó, Gênesis capítulo 14. É interessante porque nós estamos aqui em Gênesis capítulo 14. Quando que Abraão tem um encontro com Deus? Gênesis capítulo 12. Então Abraão estava grandão, meu. Abraão tipo assim, ó, encontrei com Deus. Pá, um dia eu vou pregar sobre esse encontro. O que Deus falou para Abraão? É sensacional. É sensacional, mas aí é outro rolê. Aí, Abraão estava grandão. Em Gênesis 14, olha aí a partir do versículo 17. Eu risco a minha Bíblia, depois não dá para ler os números direito. Está no 17. Voltando Abraão da vitória sobre... Aí, ó, uma dica de nome. Você tem uma amiga grávida? Quer uma dica de nome? Aí, ó, vamos aí, ó. Kedorlaomer. Vem aqui, Kedorlaomer. Vai almoçar, Kedorlaomer. Vai tomar banho, Kedorlaomer. O apelido ia ser o quê? Que? Imagina. Quietinho, Kedorlaomer. Né? Então, tá aí, ó. Manda tira uma foto, manda para a amiga grávida. Então, Abraão voltando da vitória sobre Kedorlaomer e sobre os reis que havia aliado que se haviam aliado, o rei de Sodoma foi até o seu encontro, ao vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os inimigos às suas mãos. E Abraão deu dízimo de tudo.
Prestem atenção do peso que tem isso. Aqui não tinha lei, aqui não tinha regra, aqui não tinha mandamento nenhum. Mas quando Deus estabelece as 12 tribos, e das 12 tribos faz da tribo de Levi a tribo de sacerdotes, ele diz às 11 tribos: vocês trabalharão e darão aos levitas o sustento. Então, as 11 tribos trabalhavam para sustentar a tribo de Levi. E tudo que eles faziam, é daí que surgem os dízimos, pessoal. Trazei os dízimos à casa do Senhor. Eles faziam a colheita deles, separavam 10% e levavam todos à casa do Senhor. Aonde? A tribo de Levi, para o sustento da tribo de Levi e o sustento do templo e das coisas relativas ao sacrifício ao Senhor. Esse era um sinal de muita honra. Por quê? Porque este era a tribo de Levi, né? Estes eram responsáveis pela adoração ao Senhor. Então, quando a Bíblia narra para nós que antes disso tudo, Abraão dá dízimo a Melquisedeque, ele está reconhecendo em Melquisedeque uma autoridade. Sem regras, sem regimentos, sem lei. Você viu o que a autora de Hebreus fala sobre Melquisedeque? Um cara que não sabe quem era o pai, quem era a mãe, quantos dias, se morreu, se não morreu, se está vivo. E a autora de Hebreus vai dizer, sabe esse cara aí? Então, o nosso Senhor, esse ao qual nós devemos fitar os nossos olhos, esse que é a razão da nossa esperança, esse que é a expressão exata de Deus, ele não é sumo sacerdote, segundo as perspectivas do que vocês construíram até hoje sobre religião. Ele é, segundo a perspectiva de Melquisedeque. Sabe o que isso significa? Para além de qualquer dogma, para além de qualquer jeito certo ou incerto de crer, Deus é. E é como? Através de Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus. Se a estrutura de Israel se fundamentava no templo, no sacerdote e no sacrifício, agora, em Jesus e a partir de Jesus, tudo isso está consumado nele. Destruam esse templo, diz ele em João capítulo 2, destruam esse templo, eu vou construir outro em 3 dias, e o texto explica, dizendo, ele estava falando do seu próprio corpo ressurreto. Para que serve a lei, se não para condenar? E eu não vim para condenar, eu vim para perdoar e salvar. Por que vocês não precisam mais sacrificar animais ou derramar sangue para nada nem para ninguém? Porque o sacrifício de Jesus, feito uma única vez, é válido para todo sempre. Jesus é suficiente para mim e para você. Mas você quer continuar acreditando que você tem que subir no monte para orar. Você quer continuar acreditando que se você não for na igreja você vai ficar doente. E que o pastor da igreja A, B e C tem uma oração mais forte do que a sua. É por isso que você está atrás de profeta, profetiza, irmã da revelação. É por isso que nós nos enganamos e somos iludidos por esse bando de picareta que está aí nos púlpitos. Porque Jesus não é suficiente. É por isso que a gente continua acreditando em noite de poder, minha gente. É por isso que a gente continua acreditando em noite de milagre, minha gente. É por isso que a gente continua acreditando em noite de libertação. Porque a gente acha que Jesus não é suficiente. E Jesus está o tempo todo dizendo assim, por que vocês estão correndo atrás do vento? Por que a religião está tão impregnada dentro de vocês? E que olhar para Jesus é tão difícil? O profeta segundo a ordem de Melquisedeque nos leva para fora do templo. Nos leva para fora das lógicas sacrificiais da religião, seja ela qual for. Nos leva para fora da perspectiva de barganhar com Deus o tempo todo. Senhor, eu vou te servir. Se o Senhor curar o meu filho, eu vou te servir. Se o Senhor abençoar a minha filha, eu te dou 10 cestas básicas, dando para os pobres.
Que bagunça do caramba é isso? Porque Jesus não é suficiente. E o profeta, ou o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque preste atenção, a autora de Hebreus está dizendo assim: eu quero falar para vocês de coisas espirituais, e quando vocês ouvirem as coisas de vocês, essas coisas que eu tenho para dizer para vocês, não me endureçam o coração, porque agora nós temos um sumo sacerdote que não é estabelecido segundo a linhagem de Levi, porque Moisés não fala nada sobre a tribo de Judá e o sacerdócio, mas a tribo de Judá não é nada. Quem é mesmo para ser sacerdote é da tribo de Levi, mas o nosso Senhor e o nosso Salvador vem da tribo de Judá e não da tribo de Levi. E agora, o que a gente faz? Jesus é a superação da religião. Ele vem para confundir mesmo. Ele vem para quebrar paradigmas. Ele vem para saltar os muros da religião. Ele vem para destruir toda construção lógica, factoide, dominadora e castradora da religião. Só que sabe qual é o problema? A gente não quer sair desse lugar. Jesus não é suficiente para nós. Porque se fosse, não seria nenhum espanto a gente dizer assim: você ora antes de dormir? Às vezes eu oro, às vezes eu não oro. Tudo bem. Você vem na igreja hoje? Não, não vou. Você não vai na igreja hoje? Deu dízimo esse mês? Não deu. Isso passaria. Melquisedeque é antes de Abraão. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. Se você abrir a sua Bíblia, lá em João capítulo 8, está rolando um diálogo muito interessante. Lá em João capítulo 8, está rolando um diálogo entre Jesus e os fariseus, os mestres da lei. Aí Jesus olha para os caras e fala assim: vocês não estão acreditando em mim, né? Aí os caras começam: porque a lei diz que ninguém pode dar testemunho de si mesmo. Só vale o testemunho quando duas pessoas dão testemunho. Aí Jesus fala assim: então tá, então eu e o meu pai damos testemunho de mim. Os caras falam: esse cara está endemoniado. Lê lá João capítulo 8, você lê lá. Esse cara está endemoniado. Você está birulei? Você fumou? O que você fez? E aí os caras olham para ele e falam assim: está doidão, cara. Aí fala assim: vocês não acreditam em mim porque vocês só acreditam no pai de vocês. E o pai de vocês é o diabo, ele é mentiroso. E é por isso que vocês querem me matar, porque o diabo é homicida desde o princípio. Pausa. Eu não poderia deixar de falar. Sabe esse negócio de querer matar a gente? Sabe esse negócio de bandido bom é bandido morto? Esse desejo de ficar matando, de ter que morrer, tem que matar e que não sei o que lá? É coisa de quem serve a outro pai, o pai da mentira. Porque ele que é homicida desde o princípio. Então se você conhece alguém que fica falando tem que matar, é só matando que resolve, você pega, chega, ponta o dedinho de profeta assim, ó. Cuidado que você está servindo outro pai, hein? Aí você lê João capítulo 8 para ele. Você serve um pai da mentira. Porque o pai da mentira que fica querendo matar os outros. E vocês estão querendo me matar. Porque você serve o pai de vocês que ele é homicida desde o princípio. Aí os caras ficam Velho Testamento com Jesus. E ao ficar Velho Testamento com Jesus, Jesus deixa os caras mais Velho Testamento. Eles falam assim: então, o pai de vocês é Abraão? Eu tive com ele. Eu tive com ele. E quando eu tive com ele, ele me reconheceu e me adorou. Os caras falam assim: mas, você imagina os caras ouvindo esse negócio? Falam assim: está endemoniado, deve estar bêbado, esse cara é um maluco, esse cara é doidão. Aí ele fala assim: sabe o pai de vocês, Abraão? Depois você lê lá na sua Bíblia, salva aí na sua Bíblia para você ler, para você ver. João capítulo 8. Aí vai estar lá, versículos 56, 57, 58. Quando Abraão me viu, ele prestou culto a mim, ele prestou adoração a mim, ele me reconheceu. E ele ficou feliz quando ele me viu. Os sábios de Israel dizem que Jesus se encontrou com Abraão quando Abraão se encontrou com Melquisedeque. O Salmo 110, verso 4. Davi diz assim:
falando sobre o Messias. Ele é o sacerdote, mas não é um sacerdote comum. Ele é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Olha. E eu cá com meus botões. Adão e Eva teve quantos filhos? 9. Caim, Abel e 7. 7 mais 2, 9. Pegou a piada? Foi boa, hein? Isso foi boa, hein? Não foi, não? Foi 3. Caim, Abel e 7. É isso que eu estava dizendo. Aí, o que aconteceu? Caim matou Abel. O 7 veio depois. Isso está lá em Gênesis capítulo 4. Eu até marquei o nome aqui que eu esqueci. Enos. 7 teve um filho chamado Enos. Não é Saueno. É Enos. Beleza? Enos. E a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 4 que nos dias de Enos, eles passaram a invocar o nome do Senhor. Olha que sensacional. Aí você vai ler na Bíblia, aí você vai pegando umas paradas bem interessantes. Assim, quando Noé é chamado para separar os animais, para pôr na arca, a Bíblia diz que ele separou animal puro de animal impuro. Quem disse para Noé o que era impuro e o que não era impuro? O que eu quero dizer? Existia naqueles dias, e antes de Abraão, o sagrado se manifestando sobre a face da terra. O sagrado se manifesta sobre a face da terra, independentemente de leis, de regras, de estabeleceres, de sacerdotes e de estruturas religiosas. E Jesus é o sumo sacerdote que dura para sempre, não segundo a ordem de Abraão, não segundo a ordem do templo, não segundo a ordem dos batistas, não segundo a ordem dos evangélicos, não segundo a ordem do cidadão de bem, não segundo a ordem do MST, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Isso significa uma coisa: Ele é tudo em todos, o tempo todo, como Ele quer, do jeito que Ele quer e aonde Ele quiser. Eu quero finalizar dizendo assim: o fator Melquisedeque nos coloca diante da agoniante liberdade de estar diante de Jesus o tempo todo, no seu trabalho, no seu churrasco de família, no seu papo com o seu vizinho. E eu quero chamar a atenção para um detalhe. Na semana passada nós tivemos a ceia. Ô Vini, corre ali na cozinha, tenta pegar um copinho da ceia. Pedagogia Paulo Freire. Na prática. Está em cima da geladeira aí. Eu fiquei pensando, falei, pô, se eu tivesse tido essa, vazio, pô, deixaram o vazio aqui, irmãos, não façam isso, jogam no lixo, tô brincando. Aqui era para ter o, acharam aí? Acabou? Ah lá, achou um cheio, obrigado, Gi. Traz aí, amor. Eu falei, cara, se eu tivesse tido essa a mensagem semana passada ia ficar linda, hein, com a ceia, hein? O que Melquisedeque abençoou Abraão? Com o quê? Pão e vinho. O que Jesus escolheu para trazermos à memória toda vez que a gente se reunir?
Eu queria que cada um pudesse levar um desse aqui para casa. E guardasse no bolso. E na hora que você fosse falar umas verdades para sua sogra, você não vai falar, você vai tirar primeiro e vai falar assim, ó, pão e vinho. Sacerdote segunda ordem de Melquisedeque, o que Jesus está pedindo para eu fazer aqui agora? Quando você estiver na internet, for mandar um WhatsApp, antes de mandar mensagem do WhatsApp, você coloca o pão e o vinho diante de você e do lado do seu celular, sacerdote segunda ordem de Melquisedeque. Quando você for brigar com o seu vizinho, antes de ligar para ele, antes de reclamar, você coloca o pão e o vinho e pergunta assim: Jesus, eu quero estar com meus olhos fitos em Ti. E o que eu faço olhando para o Senhor? Quando você receber uma fake news e você for compartilhar a fake news só porque você acha legal, você coloca o cálice e o pão e fala: Jesus, com os olhos fitos em Ti, eu quero espalhar a mentira. Você consegue? Você não consegue, né? Não dá, né? Então você não precisa estar com isso aqui no bolso para ser assim. Porque o nosso sacerdote, ele escolheu um lugar para morar. E ele mora dentro de nós. O problema é que os nossos olhos não estão fitos nele. A gente está olhando para um monte de coisa e menos para Jesus, pessoal. A gente precisa olhar para Jesus. É olhando para Jesus que a gente vai deixar de odiar. É olhando para Jesus que a gente vai deixar de ter medo. É olhando para Jesus que você não vai sentir mais culpa, peso, angústia de não ser um bom cristão, de não ler a Bíblia todo dia, de não fazer oração. Mas eu também quero te colocar diante da perigosa liberdade de responder pelos seus atos. Deus não tem um projeto para a sua vida, não. Inclusive é um spoiler, semana que vem eu vou pregar a mensagem: deixe Deus fora disso. Deus não está sonhando um sonho lindo para você, que quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Não. Jesus está dizendo para você assim essa noite, ó: não há barreiras que impeçam o meu amor de chegar até você. Lá em Romanos capítulo 8 vai dizer assim, que nem principado, nem potestade, nem as ordens desse mundo, nem a do mundo vindouro, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem o frio, nem a tempestade, nem o mais alto monte, nem o mais fundo mar, nada nem ninguém nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. E para esse amor não há regras, não há religião, não há pastor. Basta você entender que Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Ele é refrigério, Ele é paz, Ele é esperança. E o caminho para Ele está aberto, pessoal. O caminho para Ele está livre. O acesso é livre. Venham todos, comam e bebam, interiorizem, abram os olhos e olhem para Jesus. Ele é suficiente. A gente só precisa de Jesus e mais nada.